Bom dia, gente. Começando mais um Biomed Vlog por aqui. Vão rolar algumas coisas essa semana, então achei que de repente seria interessante gravar. E hoje é segunda-feira, dia 10 de abril, se não me engano, nem sei. E nossa, tô com uma preguiça, viu? Agora são 5h30 da manhã, 5h40 quase. 5h30, 5h40, não sei. Acho que 5h40. E tá frio. E eu só queria dormir, sabe? Eu só queria dormir, mas infelizmente não posso. Alexa, qual a previsão do tempo para hoje em Niterói? Atualmente em Niterói, Rio de Janeiro, a temperatura é de 21 graus Celsius com céu nublado. A previsão para hoje é de tempo parcialmente ensolarado com máxima de 27 graus e mínima de 21 graus. A propósito, há um alerta amarelo de chuvas intensas em vigor até segunda-feira, 10 de abril, às 10 da manhã. Obrigada. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things. Ei galera, cheguei em casa agora, são 6 da tarde. E vamos conversar um pouco sobre como foi o dia de hoje. Eu não gravei muita coisa, né, como de costume. Na aula de tóxico, a professora não gosta de celular, enfim. Aí não gravei nada, mas eu tô adorando a aula de toxicologia. Não sei, eu acho que é o jeito que ele explica, que estimula. Eu acho que eu já falei isso no último vídeo, né? Não tenho certeza. Mas enfim, estimula a gente a pensar e a interagir e a não sei o que. E eu tô conseguindo entender tudo, sabe? Tá sendo muito bom, porque aí eu tenho dúvida porque eu entendo. E aí eu tenho a oportunidade de ter dúvida, de ter perguntas no caso, porque eu tô conseguindo acompanhar, sabe? Enfim, tá sendo um chuchu essa aula. Que mais? Eu tive também hoje BLS lá no laboratório onde faço CC, que é Basic Life Support, acho que é essa a sigla. Basicamente é um treinamento aí de vida, de primeiros socorros, enfim, porque tem um mestrando lá no laboratório, que ele é médico, anestesista, né, tem uma experiência aí, e aí ele deu esse treinamento pra gente hoje. Então, basicamente, a gente aprendeu sobre parada cardiorrespiratória, né, algumas coisas importantes sobre parada cardiorrespiratória e a massagem cardíaca, né, como fazer, como socorrer uma vítima aí de parada cardiorrespiratória, né, um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, tipo, no meio da rua, dentro do laboratório, enfim, coisa assim do tipo, né, pra gente ter esse treinamento básico, né, saber, ter esse conhecimento básico. Então a gente teve primeiro uma teoria sobre isso, né, ele deu uma mini palestrinha ali, uma mini aulinha, e depois a gente fez uma parte prática que foi muito legal, que foi com... Vou tentar deixar a foto aqui do boneco, que a gente ficou ali ressuscitando o boneco, enfim, reanimando ele. E foi bem legal aprender a fazer isso, né? Depois eu tive uma mini reunião, assim, meio do nada, não estava planejado, mas eu encontrei com a minha orientadora lá e a gente ficou estabelecendo algumas coisas e foi bem importante, né? E me deixou muito animada com projetos que estão por vir. Enfim, eu fico ansiosa só de pensar, mas eu tô cheia de coisas pra fazer. Esse é um semestre que, por mais que eu esteja fazendo só uma matéria na faculdade, vai ser puxado pelas outras coisas que eu vou dar prioridade, né? Eu vivia cheia de matéria todos os semestres e não conseguia fazer outras coisas dentro da universidade que eu queria fazer, né? Não conseguia fazer direito. E agora que eu tô com uma matéria só, eu tenho tempo pra isso. E aí esse tempo já está sendo todo ocupado. Mas enfim. Eu tenho um monte de coisa pra fazer essa semana, eu preciso definir as prioridades. Então, né? O que rola? Quarta-feira eu tenho prova de monitoria. Pra quem não sabe, eu fui monitora de histologia
durante 2021 e 2022, né? Fui monitora por 2 anos de histologia lá na faculdade. E fui monitora com bolsa. Mas agora eu peguei bolsa de iniciação científica, porque eu fiz iniciação científica também voluntária por 2 anos. E agora eu vou inverter. Peguei a bolsa de iniciação científica e vou fazer prova de monitoria para ser monitora voluntária. Também em histologia, porque eu não consigo abandonar. E eu amo, ser monitora, porque histologia é matéria dos 2 primeiros períodos. E aí eu tô sempre tendo contato com quem tá entrando no curso e eu adoro ter contato com calouros e eu adoro ser veterana. Eis que a minha prova é quarta, depois de amanhã. E eu não estudei nada até agora. Tipo assim, aqui. Eu fui monitora por 2 anos. Eu falo de histologia por 2 anos. Então eu não tô tão preocupada com isso. Só que nesse momento a gente tem que encarnar o Sócrates, sabe? Admitir, eu só sei que nada sei e estudar pra aquilo, porque também não, imagina. Só que eu acho que eu só vou conseguir fazer isso amanhã, porque meu plano era estudar hoje e amanhã. E aí surgiram 1000 coisas que eu preciso fazer agora. Então vou pegar meu plano e vou me organizar, fazer o que eu preciso fazer, que a minha professora pediu pra eu cobrir o primeiro tempo de uma aula com uma atividade na turma que eu dei monitoria. E aí eu tenho que elaborar isso aqui. Não é na turma que eu dei monitoria, na turma nova. Preciso adiantando essas coisas aqui e ao longo da semana tem muita coisa pra fazer. E cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô completamente refém do planner. Porque, tipo assim, eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida esse período, sabe? Porque período passado, o meu horário inteiro era coberto de aula, eu tava fazendo várias matérias. Esse período eu tô fazendo uma matéria só. E a IC tá sendo uma coisa que não tá tendo uma rotina certinha. E ao mesmo tempo tá tendo muitas atribuições. Então, se eu não pegar, sentar e escrever tudo que eu tenho que fazer no planner, eu esqueço e eu fico maluca. Então, assim, eu tô completamente refém, eu tô vivendo de to-do list semanal, de planejamento semanal. E tá sendo ótimo usar o planner nesse período. A minha orientadora tinha pedido para eu dar uma aula sobre microscopia, né, para eu poder mostrar, apresentar o microscópio óptico para os alunos. Então aí eu peguei meu livro de histologia e para poder ter um embasamento teórico, né, montar um roteirinho na minha cabeça de como que eu ia montar os slides. Então era isso que eu tava fazendo, tava dando uma estudada no tópico para poder não falar besteira e não esquecer de falar nada na hora de montar os slides. Eu não fiz mais nada hoje além dos slides, mas pra essa atividade de amanhã. Então não estudei, não fiz nada, só fiz os slides. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. 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 Cheguei em casa e hoje foi muito legal. Eu dei aquela aula, como eu falei pra vocês, né? A aula em si foi boa? Não foi boa, porque é difícil ser bom assim de primeira. Tudo bem que não é de primeira, eu já dei outras aulas, mas é um negócio difícil que tem que ir aprimorando. Eu sei que eu tenho um potencial pra dar uma boa aula, mas eu não atingi ele ainda, porque eu preciso ter mais experiência. Porque eu sou muito vergonhada, né? Eu sou muito tímida. Então, dar aula assim, eu em pé na frente do quadro, passando o slide, com a turma sentada assim na minha frente, é um pouco intimidador.
Eu tô acostumada a dar monitoria, que é uma coisa mais dinâmica, mais interativa, principalmente de isto, que é prática e tal. Então a gente fica lá na sala dos microscópios, enfim. Uma coisa mais descontraída. Agora a aula é uma coisa mais formal, assim, que me dá um frio na barriga. Então eu falei muito rápido, várias coisas. Mas no final das contas foi muito legal. Eu adorei a turma dos calouros, eu conheci eles de verdade hoje, né? E... ai... sei lá, eu adoro calouros. Então fico muito feliz de conhecer eles. Amanhã tem a prova. Ia ter que estudar. Hoje teve reunião do laboratório também. E foi só esse meu dia hoje, aula e reunião do laboratório. Como vocês viram, eu tô lendo esse livro aqui, que chama Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. E eu tô lendo ele há semanas, eu tô aqui no comecinho, porque ele não tá me atraindo tanto. Esse era meu medo, porque eu enalteço muito Taylor Jenkins Reid. Ela é, assim, minha autora contemporânea favorita. Eu amo Sete Maridos de Evelyn Hugo, desde John 16, Malibu Renasce, Quer Tudo Está de Volta. Como é que chama? Amores Verdadeiros, Depois do Sim. Livros que eu li que, assim, amei. Tem um que eu não amei tanto assim, que é Em Outra Vida Talvez, que foi o primeiro livro que eu li dela, que não era sobre celebridades, personalidades famosas e enfim. E aí eu falei, E eu tava com medo desse ser assim também, porque também não tem a pegada de Daisy Jones, Evelyn Hugo, Carrie Souto, Malibu Renasce. E assim, no início eu chorei horrores nas primeiras páginas, depois foi ficando meio chata. E acho que agora dei uma engatada quando eu li na barca. Mas assim, eu tô na página 90 ainda. E eu comecei isso tem um tempo. Mas enfim, semana passada eu não li nada. Então eu peguei pra ler de novo essa semana. E eu vou dar mais uma chance, porque eu ia largar e pegar outra. Mas eu vou continuar levando na mochila pra ler na barca e... se andar, beleza, eu continuo. Mas se eu achar que não dá, eu pego uma fantasia, talvez. Não sei. Mas eu quero muito gostar, porque eu amo Taylor Jenkins Reid. E esse é o último livro que falta dela pra eu ler. Eu já li todos dela, menos esse. Agora eu preciso que essa mulher lance outra coisa pra eu poder ler. Morar longe da faculdade é muito ruim. Todo dia eu tô exausta. Não aguento mais isso. Chego exausta da faculdade todo dia. São 3 da tarde. Hoje eu vim cedo, mas mesmo assim eu tô exausta. Só que eu sei que se eu parar, deitar, dormir, ou mesmo dar um mini descanso, vai ser pior. Sabe? Teremos que sobreviver mais um dia. Eu acho que eu vou me mimar. Nossa, a luz da janela estourando. Porque domingo foi Páscoa. E eu ganhei umas trufinhas do meu tio. E elas estão aqui na geladeira, só me esperando. Cadê a trufa? Nem sei qual escolher. Tem chocolate ao leite. Eu vou pegar a grandona. Mas é um chocolate, né? Um açúcar. Pra dar uma acordada. Faz todo sentido. Então, basicamente, o que eu tava fazendo pra revisar era olhando foto das lâminas, dando o diagnóstico e caracterizando elas ali como se eu estivesse dando uma monitoria, porque aí eu estaria falando tudo que eu sei sobre elas, que era basicamente o que eu ia precisar falar na prova, né? Dizer a lâmina que era e a justificativa do porquê que é essa lâmina. Então eu tava usando isso aí pra revisar. Como de tardinha eu consegui revisar tudo que tinha pra ser revisado pra prova de monitoria, me sobrou um tempinho de noite que eu decidi aproveitar
pra trabalhar no projeto PIBIC que a minha orientadora vai submeter. Então, pra mim, né? Então, no meio do ano, mais ou menos, quando encerrar isso que eu tô agora. Então, ela me mandou alguns modelos que eu tava usando pra me guiar, né? E poder montar o meu. E aí eu fiquei fazendo isso pelo resto da noite. Hoje é dia da prova, né? Eu ainda tenho que terminar de me arrumar aqui, são 7 da manhã, 7h10 por aí. Eu vou sair 8 horas só, então ainda vou tomar café da manhã e me arrumar a minha cara, né, no caso. E a prova é hoje, às 10 da manhã, por isso eu vou um pouco mais tarde, porque a prova é um pouco mais tarde, mas também vou chegar com uma certa antecedência, né? E depois da prova, os planos são ir pro hospital fazer imunistoquímica. A gente vai fazer a última padronização que a gente tem que fazer para poder fazer imuno e depois voltar pra casa. Mas isso aí provavelmente vai levar o dia inteiro, porque a imunistoquímica é um pouco demorado, né? Tem várias etapas com intervalo grande. Então, é isso. Vou tentar filmar um pouco pra vocês, mas não sei se eu vou conseguir, né? Vergonha. E é basicamente isso. Ontem tinha uma moça na porta da UF vendendo caneta. Aí eu comprei dela essa caneta aqui de abelhinha. Acho que eu vou dar pra minha irmã. Tô saindo agora e tá aí uma coisa que vocês nunca veem. O liso de rabo de cavalo. Mas é porque, como eu falei, né, tem laboratório hoje e aí o dia tem que prender o cabelo de todo jeito. Prende logo. Mas enfim, é isso. Depois que eu fiz a prova de monitoria, eu almocei e fui lá em um dos laboratórios onde a gente faz coisa, buscar o kit de imunistoquímica que eu ia levar pro outro laboratório, onde a gente de fato ia fazer. Então eu precisei acondicionar ele certinho, né, no isopor com gelo, porque ele precisa ficar refrigerado. E aí sou eu de novo descendo no elevador para poder levar ele pro outro laboratório que fica no hospital universitário. Então tava levando ali pra gente poder, né, fazer a imunistoquímica em si. Tô esperando minha hora e eu vou comer batata com isso. Estou em casa, agora são 6h42 da tarde. Correu tudo bem hoje, fiz a prova, fui tudo certo, tava muito de boa, muito boa. E eu não tinha muito uma pressão, né, de ir super bem pra pegar a bolsa, porque eu tinha outra bolsa e não posso pegar essa bolsa, então tava fazendo só pra ser voluntária mesmo. Eu tava bem tranquila porque ano passado eu tava super tensa, porque eu, né, tava atrás da bolsa, então eu tava super preocupada em fazer uma boa prova. Dessa vez eu fiz uma ótima prova, mas assim, eu não tava tensa, sabe? Não tava nervosa, fui super tranquila. Isso é muito da mentalidade, né? É impressionante como a nossa mentalidade influencia no nosso desempenho. E aí, como eu tava tranquila porque eu não tava atrás da bolsa, né? Então meio que não tava competindo ali. Eu tava super tranquila, super de boa. Aí eu fiz a prova, fui lá pro laboratório. Foi meio caótico hoje lá, então eu não filmei nada. Agora eu acho que eu vou estudar tóxico. Eu tava esperando passar a prova de monitoria pra eu poder fazer as coisas de tóxico dessa semana. Porque eu tenho que terminar de copiar umas coisas da aula passada, que meu plano é fazer isso no dia mesmo da aula, sabe? Não deixar acumular. Só que como eu tinha essa prova hoje, né? Eu acabei falando, não, quarta-feira depois da prova eu vejo as coisas de tóxico. Então eu vou organizar algumas coisas e fazer isso agora. Gente, pra quem viu minhas anotações da semana passada e ficou me perguntando, meu Deus, como você consegue anotar tudo assim desse jeito na sala? Não consigo anotar tudo assim sempre, por exemplo, ó,
Essa aqui foi a anotação de segunda-feira, de tóxico. Tá vendo que tem um monte de coisa em branco? Eu vou completar isso agora com as informações do slide, porque eu gosto de ter as informações do slide no meu caderno. Tem gente que acha desnecessário, mas eu gosto, tô filmando tudo torto. E tipo assim, tem coisas que são algumas coisas listadas, sabe? Que é só copiar diretamente do slide. E aí quando é coisa assim, e o ritmo da aula tá rápido, eu deixo o espaço e pulo pra poder anotar coisas mais necessárias e extras da aula que ou eu anoto agora, ou então sai da minha cabeça. Então, sai da minha cabeça no sentido de fugir. Então, eu deixo as anotações assim, meio incompletas, tipo aqui nessa parte, com coisas que é só pegar no slide depois, não vai fazer muita diferença. E é isso que eu vou fazer agora, só dar uma completada nessas anotações de tóxico da segunda-feira. E aí, mais pro fim da semana, eu pego pra estudar tóxico mesmo, com o livro-texto, enfim. Eu queria aproveitar também que a gente já tá falando de anotação para dar algumas dicas de o que eu faço para otimizar meu tempo em sala de aula anotando e fazer anotações mais rápidas, escrever mais rápido, enfim. Primeiramente, eu gosto de anotar tudo em tópico. Eu acho que fica mais rápido tanto na hora de anotar quanto na hora de estudar depois também por essa anotação. Eu acho que fica mais dinâmico, sei lá. Eu sou muito do time do tópico. Mesmo quando as coisas estão em texto corrido no slide, como às vezes acontece, eu gosto de transformar em tópico. E, agora falando já de slide, eu também gosto de resumir o que tá no slide na hora de anotar mesmo na sala. Às vezes tem uma frase enorme, e aí eu vou cortando e só pegando palavras-chave dessa frase e colocando no caderno. Eu também gosto de usar abreviações. Quando eu faço resumo mesmo pra estudar, eu não gosto de usar abreviação. Mas quando eu tô fazendo anotação em sala de aula, e o tempo já é mais corrido, eu me permito abreviar tudo que eu tô escrevendo, basicamente. Então, por exemplo, termos como sangue, eu escrevo SG, coisas assim do tipo, sabe? Tudo que dá pra colocar alguma sigla, eu coloco também. Enfim, aí às vezes ao invés de escrever para, eu boto um P e uma barra. Ao invés de escrever com, eu boto um C e uma barra. Coisas desse tipo, sabe? Pra poder agilizar e ser tudo mais rápido e gastar menos tempo escrevendo palavras maiores. Concentração também. Quando ao invés de escrever concentração, eu só faço aqueles 2 colchetes. Enfim, várias coisas na área da saúde são completamente abreviáveis, então eu sempre opto por isso. No dia seguinte, eu ia precisar levar pra cortar uns blocos de parafina, no caso, tipo, tecidos incluídos já na parafina em forma de bloco pra cortar, pra poder colocar na lâmina. E aí eu trouxe umas lâminas pra casa pra poder identificar essas lâminas, de acordo com cada animal de cada grupo experimental. E, gente, eu tô tão empolgada com a pesquisa esse período, vocês não estão entendendo. Nossa, tá pesquisa na veia já. E a minha orientadora da IC, ela é incrível e ela me incentiva muito. E aí eu fico mais animada e aí, nossa, muito bom. Tá muito gostoso esse início, assim. Eu sei que depois provavelmente vai ser surto atrás de surto e eu vou estar desesperada. Mas agora que tá no começo dessa fase, tá sendo muito gostoso. E eu espero aproveitar bastante antes que comece a ficar caótico. O lookinho do dia é na paleta All Nude, é a mochila rosa. Enfim, agora são 9h30, tô indo mais tarde hoje. Eu queria ter saído de casa 9 horas, mas eu me atrasei. E inclusive estou atrasada agora. Beijo. Mais um dia, mais uma Luísa.
no elevador do prédio da faculdade. Gente, eu já estou sozinha no laboratório e isso é um milagre, nunca me aconteceu. Então estarei falando. Eu vim identificar mais lâmina porque faltou do que eu tava fazendo ontem e eu não tinha em casa, então eu vim pegar mais aqui. E eu tenho que cortar, levar uns blocos que eu processei na semana passada pra cortar no hospital. Então eu vou procurar pra ver se eles estão aqui. Não estão. Então agora eu tenho que procurar mesmo, porque não sei onde é que estão. Cheguei em casa agora e agora são 5h40 da tarde. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque hoje é quinta-feira, né? E é o último dia que eu vou na faculdade essa semana. Amanhã não tem nada pra fazer lá. Então eu não vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar fazendo coisa da faculdade, óbvio, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui porque já tá enorme esse vídeo e eu quero que ele fique assistível, então é isso. Hoje eu fui, né? Dei um pulo no Plaza, que eu tinha que resolver umas coisas lá. Fui fazer o que eu fui fazer lá no laboratório, com as lâminas, que eu mostrei aqui, né? Aí eu almocei e aí eu fui pra aula de histo, da turma que eu dou monitoria também. Hoje era aula teórica, então eu só fiquei lá um pouquinho, porque eu precisei sair cedo também, então fui pro hospital pra levar os blocos que eu peguei mais cedo, né? E acompanhar o finalzinho da imunistoquímica que começou ontem, que eu acabei não conseguindo acompanhar, né? Fazer as outras etapas hoje. Começou uma mestranda fazendo lá, porque eu tava na histo, né, na aula. Tô muito feliz também, porque hoje meus calouros, que não são mais calouros, mas pra mim eles continuam sendo calouros, fizeram prova de monitoria e passaram e foram super bem, então tô muito feliz. E agora, nesse exato momento, meu namorado tá fazendo prova de monitoria pra Nato. Então eu estou aqui torcendo e mandando energias positivas pra ele, porque eu sei que ele vai muito bem também. Ele foi monitor período passado e o que ele sabe de Nato é bizarro. É isso, um dia de vitórias, que já vieram e que estão por vir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como é que é essa rotina de biomedicina. E até a próxima.